Gente, eu gostaria de falar aqui, eu quero atender a algumas mensagens que chegam para mim de pessoas que estão muito assustadas, principalmente no processo de separação, por causa dos filhos. E essas pessoas, elas não conseguem acreditar que o narcisista é capaz de fazer tanta manipulação com os próprios filhos, né? Então elas ficam assustadas e elas pensam assim, mas como tem coragem de fazer isso com os filhos? Gente, vamos começar lembrando aqui, tá? Do que mais importa para um narcisista. Você sabe? Você sabe qual é a maior dedicação de um narcisista? A maior dedicação de um narcisista é controle. A maior necessidade de um narcisista é de ter controle, certo? Esse é o objetivo. O controle está acima dos filhos, está acima dos pais. O controle, a necessidade de controle está acima de tudo. Então, os filhos não são tão importantes para ele, certo? Se as coisas ficarem difíceis para o narcisista, os filhos, eles são descartáveis como qualquer outra pessoa é descartável. Não faz diferença, né? Eles ficam loucos quando perdem o controle. Então, filhos para o narcisista, ele se vitimiza, pede as crianças para fazer voltar. Pois é isso que a gente vai conversar aqui hoje, gente. Mesmo que você não tenha filhos, é importante você saber, porque o jogo do narcisista, ele funciona de várias formas, né? Então, vai ajudar você. E se você não vive num relacionamento com um narcisista, mas você é líder, ou você quer ajudar outras pessoas, é importante você entender isso aqui, até para você ajudar também alguém, certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber é não esperar um comportamento normal de um narcisista, mesmo que seja com filhos. Não tem esse amor que a gente imagina de pai e mãe. Às vezes, quando a gente fala de pai e mãe narcisista, tem pessoas que ficam até aborrecidas, né? Ficam chateadas porque você está falando de pai, está falando de mãe, e isso é sagrado. Não, não é sagrado não, gente. Pai e mãe não é sagrado não. Certo? Tem muitas pessoas que são genitores, deram a vida, mas não foram pais e não foram mães. Entendeu? Então, a gente às vezes deixa as pessoas muito aprisionadas na dor delas, porque a gente fica com essa história de que todo pai ama, de que toda mãe ama, e que todo pai e mãe quer o melhor para os filhos. Não é verdade, a realidade é outra, gente. A gente não pode ficar romantizando as coisas, não. A vida real é diferente disso, tá? É muito diferente disso. Tem muitos pais narcisistas, tem muitas mães narcisistas. Então, a gente precisa cair na realidade para a gente aprender a se defender e lidar com a vida do jeito que o mundo está caminhando. Porque está cada dia mais tenebroso essa história. Certo? Então, um narcisista, ele quer controle. Ele tem a necessidade extrema de controlar tudo. Ele quer controlar as pessoas, ele quer controlar a situação, ele quer controlar a casa, ele quer controlar o dinheiro, ele quer controlar tudo, né? Ele tenta controlar tudo ao redor dele. Quando um narcisista se separa, quando a mulher ou o homem, gente, abrindo parênteses aqui, estamos falando para homens e mulheres, tá bom? Tem narcisista mulher? Um monte. Tem muitas narcisistas mulheres. E tem muitos narcisistas homens. Às vezes as pessoas ficam ali achando ruim, porque às vezes eu falo como se narcisista fosse só homem, porque o maior público que eu tenho é de mulheres. A maioria das pessoas que me seguem na internet são mulheres, mas eu tô falando para homens e mulheres aqui, tá? Até a organização da casa, exatamente. Então, gente, na separação dos filhos, na separação de um casal, mesmo que essa pessoa quisesse se separar, mesmo que a separação tenha sido partiu do próprio narcisista, independente de ter partido dele ou de ter partido
da outra pessoa, do cônjuge, o narcisista começa a manipular os filhos. Ele pode ter sido uma pessoa totalmente ausente. Ele pode ter sido aquela pessoa que não teve o mínimo afeto, que não teve a mínima aproximação com os filhos. Na separação ele vai se aproximar. É provável, muito provável, que ele vai se aproximar dos filhos para ter o controle da dinâmica familiar. Ele perdeu o controle da dinâmica familiar, ele perdeu o controle da família. Ele tinha tudo sob controle. Se for um homem, né, o narcisista, ele era abusivo com a esposa, mas ele tinha certeza de que ele ia ficar ali para sofrer os abusos dele para sempre, até a hora que ele quisesse dar um basta. Então ele tinha tudo sob controle. De repente a outra pessoa quer se separar. Ele perdeu a dinâmica da família. Ele controlava o dinheiro, ele controlava, né, as idas e vindas, com quem fala, com quem não fala, controlava as crianças, ele controlava tudo. De repente você decidiu se separar, ele perdeu o controle. Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar os filhos, sim, ele vai se aproximar dos filhos no processo da separação. Ele vai querer saber qual é a opinião dos filhos. Ele vai querer saber o que passa na cabeça dos filhos. Ele vai querer controlar o pensamento dos filhos. Exatamente isso que ele está fazendo agora. Pois é. É exatamente isso. Ele vai querer controlar a opinião dos filhos. Ele vai querer usar os filhos para triangulação. Você sabe o que é triangulação? Quando ele coloca a outra pessoa no meio ali do relacionamento, ele traz pessoas, né, para gerar ciúme, para gerar disputa, para gerar fofoca, para gerar intriga. Ele vai trazendo pessoas para a triangulação. Então os filhos também são instrumento dessa triangulação. Tá certo? Não é fácil fazer isso, né? Orientar as crianças. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube. Então, vamos tentar entender aqui qual é o objetivo dele. Porque se você entende o objetivo dele, fica mais fácil para você lidar com essa situação e você se precaver. Tá certo? Então, ele vai chamar os filhos para o conflito. Quantas vezes, vamos supor que você seja a esposa de um narcisista, quantas vezes você tentou poupar os seus filhos de uma discussão? Quantas vezes você tentou poupar os seus filhos dessa pressão psicológica, dos filhos perceberem quem era o pai deles, né? Ou o contrário, ou o marido tentar proteger o filho de uma mãe narcisista? Quantas vezes você fez essa ginástica enorme para tentar poupar seus filhos e você não consegue poupar? Aí o narcisista vem e ele estraga tudo. E ele não tem o mínimo pudor, ele não tem o mínimo cuidado, ele não tem o mínimo zelo. Ele vai estragar o emocional das crianças. E ele vai fazer isso de várias maneiras, usando essa triangulação de várias formas. Uma delas é que ele quer dividir a lealdade dos filhos. Isso já aconteceu com alguém aqui? Ele quer dividir a lealdade dos filhos e enfraquecer o parceiro ou a parceira. Alguém já passou por isso aqui? Ele é desleal, gente. O narcisista é desleal. O narcisista, ele não tem nenhum cuidado com o prejuízo que ele dá no emocional de outras pessoas. Não vai ser diferente com os filhos. Então, ele vai dividir a lealdade dos filhos para enfraquecer você, para enfraquecer a outra pessoa. E isso ele faz de diversas formas. Ele vai fazer chantagem emocional com as crianças. Ele se faz de vítima. Ele faz os filhos ficarem com pena dele. Ele se coloca como se você tivesse jogado ele para fora de casa. Ele se coloca como se ele quisesse tanto a união da família. Se ele quisesse tanto
ficar bem com todo mundo. E a megera da mãe, né, que ele vai colocar assim, colocou ele para fora de casa. Aí uma criança que não entende o que está acontecendo, que não consegue perceber essa dinâmica maldosa toda, ela vai achar que sim, que você jogou o pai deles para fora de casa, que você deixou o pai deles sem abrigo, que você foi responsável por isso. Com isso, ele vai levar os filhos a defender ele, né? E ficar com raiva de você. Parece que está falando do pai do meu filho. E ainda tem mais coisa, viu, Regina? Isso é só o começo. Mas ele vai fazer os filhos ficarem com raiva de você e vai fazer com que os filhos defendam ele, tenham pena dele. É uma maldade o que ele faz, né? Minha mãe até desmaia, pois é. O vitimismo é um teatro que engana qualquer um, certo? No dia 29, Jéssica, dia 29 de outubro, eu vou fazer uma palestra gratuita sobre como a gente se defender de um narcisista. É só você, depois que acabar a live, vai em qualquer lugar, qualquer mensagem última que eu coloquei aí no Instagram, pode ser até essa aqui mesmo, você vai, escreve eu quero, que você vai vai passar por um grupo de WhatsApp onde você vai poder receber o link da palestra, tá bom? Isso serve para vocês todos estão convidados a assistir a palestra, tá? É uma aula que a gente vai fazer aqui no dia 29. Então, gente, voltando aqui, ele vai fazer com que os filhos fiquem do lado dele e com raiva de você. Outro motivo que faz um narcisista usar os filhos, manipular os filhos, fazer chantagem com os filhos, é manter a imagem dele. Nós sabemos, né, que um narcisista ele é extremamente preocupado com a imagem que ele tem. Ele é extremamente preocupado com as máscaras que ele usa, com a fachada que ele construiu. E ele quer manter essa fachada. Ele quer que todo mundo ache ele a melhor pessoa do mundo. Então ele vai usar o que ele puder para manter essa fachada. Ele vai manipular a percepção de todo mundo que está em volta, para que todo mundo pense dele aquilo que ele quer que pense, né? E para isso ele também usa os filhos. Ele vai usar os filhos para passar uma boa imagem, a boa imagem de pai, né? De um pai zeloso, de um pai amoroso, de um pai cuidadoso. Ele vai demonstrar que ele é afetivo. Nunca foi, né? Nunca ligou para os filhos, mas nessa hora, quando ele quer usar os filhos a favor dele, aí ele vai mostrar para todo mundo que ele é um pai exemplar. Que ele é um pai ou uma mãe, porque eu também estou falando aqui de mulheres narcisistas. Tá bom, gente? Josiane, é assim? Eu não conheço essa parte aí, eu não sei como é que é. Exatamente assim? Pois é. Então, gente, Elaine, para você estar sem áudio, eu acho que é só para você, Elaine, que ninguém mais reclamou. Dá uma olhadinha aí no seu celular. E se tiver, deve ser o seu celular, tá bom? Então, gente, olha, ele vai convencer todo mundo que ele é um bom pai, uma boa mãe, e vai convencer o sistema judiciário também, gente, o sistema judicial. Se você está numa briga judicial com um narcisista, você está numa separação, pode esperar que você vai viver um grande teatro, certo? Você tem que se preparar para um teatro de alto nível, certo? Porque a capacidade teatral de um narcisista é tremenda, tá certo? Então, se você vai entrar numa situação
judicial com o narcisista, você tem que se preparar, porque ele vai ser um ator que vai convencer muita gente. Inclusive, ele pode convencer até o seu advogado, sabia? Se o seu advogado não entender de narcisismo, ele pode cair na armadilha de um narcisista. Eu já vi isso acontecer um montão de vezes. Um monte de vezes. Pacientes minhas falarem que numa como é que a gente fala, gente? Esqueci o nome, gente. Não é uma sessão, não. Fala aí pra mim. Quando você tá num tribunal, como é que chama isso? Nossa, doutor, ele rodou o promotor daqui. Exatamente. Audiência. Obrigado aí, obrigado. Quando você tá numa audiência, tem hora que falha as palavras. Quando você tá numa audiência, o teatro, gente, ele é tão exagerado, ele é tão perfeito, o drama do narcisista é tão grande que eu conheço um monte de histórias que o advogado de defesa da vítima ficou mexida com o teatro todo da outra pessoa. Alguém já passou por isso aqui? Porque eu vi várias vezes isso. Por isso que se você for buscar um advogado para te defender, você precisa saber se essa pessoa entende desse processo, se essa pessoa está a par dessa situação, porque senão ela vai cair. Se o seu advogado não entender, você fica sem defesa, porque ele vai acreditar. Então, o narcisista, ele também usa as crianças para isso. O narcisista também manipula as crianças para ter essa fachada toda de bom moço, de bom pai, né? Da pessoa que quer tanto reconstruir a família, não é? Pois é. Ele vai manipular o sistema legal. Se ele quiser a guarda dos filhos, então, que muitas vezes ele procura a guarda dos filhos, nem é porque por muito amor não, viu, gente? Muitas vezes ele não quer a guarda dos filhos porque ele vai sentir falta ou porque ele é carinhoso. Ele vai fazer isso para ter controle. Ele vai fazer isso por causa de dinheiro, para não dar pensão. Ele vai fazer isso de diversas formas, por diversos motivos. Mas quando ele quer a guarda dos filhos, ele vai tentar mostrar que ele é um pai atencioso, né? Que ele é uma pessoa amorosa, que ele cuida dos filhos. Isso ele vai fazer para ferir a outra pessoa. Ele vai fazer porque ele quer ganhar uma disputa. O narcisista quer ganhar uma disputa. Quanto tempo dura, eu não sei. Cada situação é uma. Uma coisa eu sei. O narcisista vai dificultar o processo o máximo que ele pode. Certo? Sei que não é fácil, pois é. Um outro motivo. Alguém reconhece isso aqui, gente? Os motivos que eu já falei aqui? Você consegue reconhecer? Quem já passou por essa situação que eu falei aqui? Quem já viveu essa situação aqui? Estou vivendo isso, está dificultando tudo. Pois é, ele vai dificultar tudo. O narcisista não quer perder absolutamente nada. Quando a mulher é narcisista, manipula todos. A mulher manipula todos também. Tem muitas mulheres narcisistas. Muitas.
E ela consegue fazer um drama muito grande e realmente envolver todo mundo. E homens também. Certo? Homens e mulheres narcisistas são capazes de um teatro que é de deixar qualquer dramaturgo aí de queixo caído. Eu ainda vou viver, não aguento mais, voltei para casa da minha mãe. Tem muitas mulheres mesmo, tem. Tem muitas mulheres. Então, o narcisista vai entrar numa disputa judicial, muitas vezes, para ter a guarda dos filhos, nem sempre porque ele quer estar com os filhos, mas é por outras questões. O que é narcisista, vai lá no meu canal do YouTube, Elizabeth Pimentel, que tem muitas palestras lá sobre isso. Certo? Aí você vai entender quais são as características de um narcisista. O pai narcisista dos meus filhos está cada vez mais com raiva, porque a máscara está caindo. Exatamente. Quando as máscaras começam a cair, eles ficam profundamente irritados. Porque o que segura eles é o controle do que eles passam para as pessoas, da imagem que ele está passando para o outro. Certo? Como saber se sou eu esse negócio? Busca uma terapia, tá? Vai num psicólogo, que você vai saber se você é a pessoa narcisista, tá bom? Então, gente, fico com pena do meu filho. Às vezes só falta implorar para o pai dar atenção para ele. Pois é, eles não amam, eles não são atenciosos, eles não se importam, eles não estão preocupados, né? Usa a morte do meu filho para me caluniar. É muito, muito louco. Eles são capazes de um nível de maldade que assusta qualquer pessoa, né? Quando o filho é narcisista, lá no meu canal do YouTube tem mensagens lá também sobre, tem lives lá sobre filhos narcisistas também. Eles são inimigos dentro de casa, exatamente. Um outro motivo, né? Não sei se é pior, lutar contra o narcisista ou acomodar na situação. Eu entendo a sua dúvida. Eu entendo. Gente, dia 29 eu vou fazer uma palestra. E nessa palestra eu vou abrir mais algumas vagas para a jornada Revendo Caminhos Online. Tem algumas pessoas aqui que são alunos da jornada. Se você não é aluno da jornada, você precisa entender sobre isso. Porque a jornada é um processo terapêutico profundo para ajudar você. Não só entender o narcisista profundamente, como se fortalecer, certo? Então, você precisa se preparar. A jornada é o maior presente que eu pude dar para mim, gratidão. Glória a Deus, querida. Então, até onde o narcisista pode ir depende do narcisista, depende do grau do narcisismo. Tem narcisista que estão lá no pezinho da psicopatia, aí é assustador, certo? A jornada é maravilhosa, a gente aprende a se conhecer. Então, tem vários alunos da jornada aqui, ó. Eu sou aluna, é uma bênção na minha vida. Muitos alunos da jornada. Se você não é, precisa conhecer a jornada. No dia 29 eu vou fazer uma palestra e você vai poder entender melhor sobre isso. Mesmo que você não queira entrar na jornada, assista a palestra porque vai ser muito importante para você, certo? Então, gente, vamos lá. Um outro motivo para um narcisista usar os filhos é para punir você. O narcisista usa, eu sou aluna, gratidão, glória a Deus. Sou aluna, está me ajudando muito, Andréia.
Olha, quanta gente aqui que é aluno da jornada. Se você não é ainda, você não sabe o que está perdendo, né, gente? É um lugar de fortalecimento para você, certo? Muitas pessoas têm mudado a vida delas na jornada. Sou aluna, me fortaleci, ó, sou aluna maravilhosa, sou aluna transformando minha vida. Oh, estou. Muitas pessoas aqui que são alunas da jornada estão transformando a vida delas, gente. Se você não é aluna, você precisa entrar na jornada, certo? Bom, eu preciso desse fortalecimento, Tati. Giovane, sou aluna. Eu quero entrar, Elaine. Elaine, escreve em algum lugar no Instagram, depois que acabar a live, eu quero, em alguma mensagem, você vai receber uma palestra, o link de uma palestra. Vai entrar num grupo para assistir uma palestra e eu vou abrir novas vagas. Agora, se você está precisando com urgência, passa uma mensagem no direct para mim que eu mando para você o link para você entrar de uma vez. Tá bom? Juscelia, sou aluna, estou amando. Ó, sou aluna, tenho aprendido muito, tenho crescido. Rosane, muitas pessoas da jornada aqui. Aline, você que quiser entrar na jornada antes do dia 29, passa uma mensagem no direct para mim que eu te mando o link e você entra de uma vez, tá bom? A jornada tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Você viu aqui que um monte de gente escreveu, né? As pessoas estão se fortalecendo, entendendo melhor quem elas são, quem o narcisista é, como você lidar com essa situação, tá certo? Aline, escreve uma mensagem no direct depois para mim, quando terminar a live, que eu te mando o link. E te explico como é que funciona, tá bom? Então, gente, uma outra coisa que o narcisista faz é se aproximar dos filhos como uma forma de punir você, certo? Usar os filhos como ferramenta para causar dor emocional na outra pessoa. Ele vai sabotar o relacionamento usando os filhos. Ele vai criar conflitos usando os filhos. Ele vai fazer alienação parental. Tudo isso o narcisista é capaz de fazer usando os filhos como manobra, usando os filhos como instrumento. Não é fácil lidar com isso, gente. É preciso muito fortalecimento. É preciso se fortalecer para lidar com isso. Isso é um desafio muito grande. Muito grande. E traz um prejuízo enorme para as crianças. Traz um prejuízo enorme para você emocionalmente. Então não conte que porque é seu filho você vai tentar explicar para um narcisista, não faça as coisas dessa forma, ou para pensar, olha o que está fazendo com os filhos. É bobagem você dizer tudo isso, porque ele vai fazer tudo para favorecer a si próprio. Certo? Mães narcisistas fazem a mesma coisa. O narcisista é igual, homem e mulher, faz a mesma coisa. Estou passando por isso. Exatamente. Um outro motivo, gente. Um outro motivo que faz o narcisista se aproximar dos filhos, sabe qual é? É que os filhos passam a ser fonte de validação para eles. Fonte de suprimento para eles. Ele perdeu o suprimento. Ele perdeu o suprimento da esposa, ou perdeu o suprimento do marido. Agora ele vai usar os filhos para isso. Ele vai usar o filho como fonte de admiração, de validação. Ele precisa ser bajulado, precisa saber que tem alguém que está olhando para ele, precisa saber que tem alguém que está amando ele, fazendo tudo por ele. Então é muito comum, quando o narcisista perde aquela esposa ou aquele marido como fonte de suprimento, ele pega um filho ou uma filha para fazer isso, certo? Para estar ali servindo ele, para estar ali favorecendo ele, para ele conseguir manipular. Durante uma separação, né, intensifica a necessidade de suprimento de um narcisista.
Ele tem mais necessidade de suprimento. Então, ele pode sim buscar nos filhos essa validação. Ele pode fazer dos filhos essa fonte. Quando ele perde o controle do cônjuge, do marido ou da esposa, ele vai transferir esse controle para os filhos. Precisamos cuidar de nós, exatamente. Ele perde o controle da família e isso abala também a autoestima, né? Quando o narcisista perde o controle da família, a autoestima dele é abalada. Então é comum ele usar os filhos como fonte de suprimento, como fonte de validação, para ele sustentar a autoestima dele quando a autoestima está ameaçada. Então ele vai usar os filhos nesse jogo de manipulação. Ele vai manter os filhos próximos também para amenizar o sentimento de perda. O narcisista está perdendo tudo. Está perdendo a estrutura da família, está perdendo o controle da outra pessoa. Está perdendo o esquema que ele montou para a vida dele, para ele ter esse suprimento constante. Ele está perdendo tudo isso. Então ele pode também usar os filhos para amenizar esse sentimento de perda. Para saber que ele controla aquelas crianças, que ele controla os filhos. Isso dá a ele uma certa segurança. Faz sentido o que eu estou falando aqui, gente? Para você? Fala para mim. Faz sentido para você? Ai, mordi a boca. Faz sentido para você o que eu estou dizendo aqui? Exatamente como é, né, Verônica? É desse jeito. O narcisista controla quem ele tiver condição. Eles têm noção de que eles são assim. Olha só. Eles têm noção de que eles são assim. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão manipulando. Eles sabem que eles estão fazendo mal. A questão é que, na cabeça do narcisista, ele não se importa com o mal que está causando para o outro. Ele sabe que isso tudo faz mal. O problema é que não bate no coração dele, porque a preocupação que ele tem com ele mesmo toma conta de tudo. Ele só consegue se preocupar com o que importa para ele. Ele só consegue se preocupar com a defesa dele, com o bem-estar dele, com a fonte de suprimento dele, com a estabilidade emocional dele, com a autoestima dele. Ele não consegue colocar outra pessoa na frente. Certo? Ivana, vem participar da palestra no dia 29 de outubro que a gente vai falar sobre isso. O que faz com tudo isso? No dia 29 de outubro a gente vai fazer uma palestra sobre isso. O que a gente vai fazer com tudo isso? Tá certo? Como a gente se defender de tudo isso. Então, o narcisista, ele entende o que ele faz. Eu fico na dúvida se ele sabe, Noelma. Ele sabe o que ele está fazendo, só que na cabeça dele, esse juízo é diferente do que é para você. Certo? Ele sabe, mas não afeta como afeta você. Você se coloca no lugar do outro. Então você sabe que os seus filhos estão sofrendo. Ele só consegue estar no lugar dele. Ele não consegue passar para o lugar do outro. Então, na cabeça dele, ele tem direito de fazer isso, porque ele está se defendendo. Certo? Tenho dúvida se meu esposo sabe que ele... Não, olha só. Ter consciência de que ele faz uma coisa é uma coisa.
Ter consciência de que ele sabe que é narcisista é outra coisa, tá? Eu tô falando aqui que ele sabe que ele tá manipulando, ele sabe que ele tá mentindo, ele sabe que ele tá prejudicando outra pessoa emocionalmente, só que isso não afeta ele. Agora, ele pode não saber que ele é narcisista porque ele não ouviu esse termo, porque ele não acha que tem alguma coisa errada com ele. Ele pode ver ouvir as características todas de um narcisista e pensar que é você a narcisista. Porque a consciência que você tem de uma situação é diferente da dele. Tá? O homem não nasce assim, Cláudia. Existem alguns estudos, né? Ninguém pode provar ainda nada a respeito da origem do narcisismo, mas o que mais se sustenta é que isso acontece no decorrer da vida, né? Na infância, durante a infância, nos relacionamentos de infância. Ninguém nasce, não existe comprovação nenhuma de que uma pessoa nasce narcisista. Não existe, certo? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas o cérebro do narcisista é diferente do outro. É porque se tornou assim, né? Você não pode dizer que ele nasceu desse jeito, né? As coisas aconteceram, foram acontecendo, né? Na educação dele, na forma com que ele foi criado, nas experiências de infância, nos traumas de infância, certo? Nas dificuldades. Só que não dá para se explicar isso de uma forma tão... Ainda exige muito estudo para isso, tá? Ainda se precisa estudar muito para isso, porque o que a gente sabe, né, o que os estudos mostram é que ou uma pessoa foi extremamente paparicado na infância, extremamente bajulado, tudo girava em torno dele, foi criado sem limite, foi criado com todas as honras, sem ser responsável pelo que faz. E isso pode gerar um narcisista, porque ele pode crescer achando que o mundo gira em torno dele. Ou uma pessoa que foi muito humilhada, que passou muita necessidade, as necessidades foram negligenciadas, ou passou por vários traumas de infância, viu o pai dele suicidar. Pois é, isso é um trauma, né? Por vários traumas de infância. Isso pode gerar. Agora, existem muitas pessoas que têm traumas de infância, que têm essas mesmas situações e não se tornam narcisistas. Então é um conjunto de coisas, entendeu? É um conjunto de coisas. A gente não pode colocar só... As experiências são o que mais marcam. Porém, essas mesmas experiências, ela pode ser espelhamento de pais narcisistas? Pode. Ele pode aprender aquele comportamento com um pai ou uma mãe narcisista. Certo? É possível que ele possa estar espelhando, sim. Ele pode ter aprendido esse comportamento e se tornou uma pessoa narcisista. Tá certo, gente? Então, voltando aqui, a mãe dele então, muitos pais narcisistas tornam os filhos narcisistas. Então, voltando aqui para o nosso tema, né? Por que um pai ou uma mãe narcisista manipula os filhos, né? Então, falamos sobre várias características aqui. E uma delas que eu acabei de falar é a questão do controle, do medo da perda, a sensação de perda que abala a autoestima dele, do narcisista. Então ele procura manter os filhos perto para ele conseguir estabilizar ali a autoestima dele, estabilizar ali o emocional dele. Outra coisa, outro motivo... Estou errada? Não entendi. Cláudia, fala para mim de novo aí. Não entendi você falando. E eu estou passando para os meus filhos? Eu não estou entendendo, Cláudia. Faz a pergunta de novo aqui.
Você colocou no comentário acima, e eu estou passando para os meus filhos. Você está passando o quê? O problema não sei se é comigo, mas conviver com um homem narcisista, acabamos nos tornando frias. Entendi. Tá, eu entendi. Isso acontece, tá? Isso acontece. E isso faz com que muitas pessoas acabam se achando narcisistas. Entendeu? Porque elas se tornaram frias, porque elas ficaram distantes, muitas se tornaram pessoas duras, muitas se tornaram pessoas totalmente irritadas, que brigam, que xingam, que falam alto. Você se transformou, não é? Hoje sou fria, exatamente. Então, isso não significa que você seja narcisista, mas isso foi um mecanismo de defesa. Você foi endurecendo, foi esfriando para sobreviver a esse abuso, certo? Então, você precisa de socorro, você precisa de ajuda, porque você não pode deixar a sua essência morrer por causa disso. Esse relacionamento é um relacionamento doentio, mas você não pode contaminar outros relacionamentos da sua vida por causa desse relacionamento doentio. Por isso que você precisa de ajuda, certo? A jornada é para isso, Cláudia. A jornada também ajuda a gente nisso, a você recuperar, né, a sua essência, entender o que está acontecendo com você, entender o que aconteceu com você no decorrer da vida, entender por que você conseguiu manter esse relacionamento abusivo por tanto tempo. A gente tem que conhecer a gente mesmo. Sofremos caladas para suportar, então. Mas você precisa se cuidar, se tratar. A gente tem a jornada Revendo Caminhos online para isso, tá? Você precisa disso porque você não pode, não é justo você se transformar numa outra pessoa por causa de um narcisista. Não me conheço mais, exatamente. Você precisa voltar à sua essência. Não perca a sua essência. Eu sei que você perdeu, eu sei que você ficou longe de si mesmo, porque você precisava se defender, ficou dura para poder sobreviver a isso, mas você precisa recuperar essa essência. Você não pode deixar com que essa outra pessoa tenha estragado o que você tem de melhor. Certo, gente? Tem que voltar à essência, tem que voltar a ser quem você é. Me ajuda, meus filhos precisam de uma mãe melhor. Então, Cláudia, entra lá na jornada. Passa uma mensagem para mim que eu vou te passar o link da jornada. Entra na jornada. Certo? Eu não mudei minha essência, mesmo a pessoa ter me deixado aos cacos. Parei por aqui sem querer, não entendi. Você precisa se salvar, viu, Cláudia? Não faça isso com você. Você não merece isso, seus filhos não merecem isso. Se você não tem força para mudar por você, você precisa fazer isso por eles. Estou fazendo tratamento. Foi minha psicóloga quem me mandou o link para seguir você. Ótimo. A terapia ajuda muito a gente. A jornada ajuda muito você a evoluir na terapia. Na jornada você descobre os pontos que você precisa tratar na terapia, que são mais diretos. Certo? Não é fácil, Cláudia. Não é fácil, tá? Você precisa buscar ajuda. Não desiste de você, viu, Cláudia? Não desiste. Você não merece isso, seus filhos não merecem isso. Tem jeito, tá? Tem jeito. Você pode ter se tornado dura. Josi,
A terapia tem ajudado. Que bom, glória a Deus. Então, você pode ter se tornado dura, ter se tornado fria, mas não é quem você é. Então dá para recuperar isso. Por favor, não se abandone, tá? Não se abandone. Não faça isso com você mesmo. Vejo que não sou mais eu, mas o seu eu está aí dentro, tá? Está aí dentro de você. E isso tem conserto, tá bom? Então, gente, para terminar aqui a nossa live, eu espero que tenha ajudado você. Entenda que quando tem filhos no meio, tudo fica muito mais difícil. Certo? Então, a gente precisa cuidar da gente mesmo, para que a gente possa também cuidar dos filhos. Um outro motivo que leva o narcisista a se aproximar dos filhos é criar a dependência dos filhos. Quando você se separa, você saiu da dependência. Aí ele, né? Ele vai querer fazer essa dependência, construir essa dependência no filho. Ele vai querer gerar essa dependência nos filhos. São vários os fatores. Certo? Também já pensei, mas Deus cuida de mim e dos meus filhos. Ah, Rondônia, que bom! Que maravilha ter você aqui, viu? Cacoal, Rondônia. Tive a oportunidade de ministrar nessa igreja maravilhosa, para esse povo maravilhoso, que eu espero voltar, viu? Grande abraço para vocês aí de Cacoal. Então, gente, ó, essa live ajudou você? Fala aí para mim. Deus abençoe vocês. Gente, eu quero deixar aqui para você, antes de terminar essa mensagem, para você pensar bem. A vida é uma só. Ninguém tem o direito de tirar de você aquilo que você veio viver aqui. Jesus, ele se entregou numa cruz para nos libertar, para nos dar uma vida com abundância, para nos dar a vida eterna, para nos trazer libertação de qualquer corrente. Você não pode deixar que outro ser humano aprisione você, certo? Então, por misericórdia, não abandone a si mesmo. Vem assistir essa palestra que eu vou dar dia 29. Vem participar da jornada. É uma ajuda para você. É um acompanhamento para você durante um ano, para você se fortalecer emocionalmente e espiritualmente. Se você quiser entrar na jornada antes do dia 29, passa uma mensagem no direct para mim, mas não se abandone. Não faça isso, certo? Não faça isso. Se essa live conseguiu fazer com que você, que estava se abandonando aqui, voltar a ter esperança na vida, então valeu ter feito essa live aqui. Não desista daquilo que tem de bom em você. Deus te fez uma pessoa maravilhosa, certo? Não permita que o caráter de uma outra pessoa transforme a pessoa que você é. Você pode voltar a ter esperança, você pode voltar a ter a sensibilidade que tinha, você pode voltar a ter o afeto que você tinha. Está me ajudando. Josi, toda quinta-feira
eu faço uma live 8 horas da manhã e 8 horas da noite, toda quinta-feira, tá? Na próxima quinta, a gente vai ter live 8 horas da manhã, só não vai ter 8 horas da noite, porque eu vou fazer uma palestra lá em Niterói, tá bom? E essa palestra vai lá para nossa comunidade depois, se vocês quiserem assistir. O link da comunidade está lá nos stories. A comunidade é uma coisa, a jornada é outra, tá, gente? Mas toda quinta-feira eu tô aqui, 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Tá bom? Fiz terapia há mais de 10 anos e nada resolvi. Através da jornada, minha vida mudou muito. Gratidão, Elizabeth. Deus abençoe, Keila. Sou de Minas. Qualquer hora a gente vai estar em Minas também, tá? Glória a Deus. Olha, fiquem com Deus. Firme e forte aí, viu, Cláudia? Bárbara também. Entrei por acaso, vou começar a seguir. Você que não segue ainda, tem mais alguém aqui que não me seguia? Que entrou aqui hoje? Segue aí. Olha, toda semana tem live. Todo dia tem um videozinho para você assistir para te ajudar a esclarecer. Todo dia. Quem aí não estava seguindo ainda? Quem não estava seguindo ainda, é só clicar aí e segue. Segue porque eu sigo já, ótimo. Quem não seguir ainda, segue agora, tá? Porque a gente tá junto aqui há muito tempo para a gente se ajudar, se fortalecer, tá certo? Eu, Bárbara, já seguia. Bárbara, segue aí agora, tá? Quem não seguia, clica aí, segue aí. E olha, você que não seguia aqui, que vai passar a seguir também, entra lá no YouTube e se inscreve no YouTube. Lá no YouTube tem mais de 700 palestras para você assistir. Tem muita informação no YouTube, tá? Eu não lembro exatamente quantas, mas tem muitas mensagens no YouTube. Não sei se chega a ser isso não, mas tem muitas mensagens no YouTube, gente. Elizabeth Pimentel, tá? Te sigo lá também, ótimo. Viu, Cláudia? Segue aqui e segue no YouTube também, que fala de narcisismo lá de todo tipo, tá certo? Lá no YouTube é só Elizabeth Pimentel. E você vai aprender muita coisa, vai se fortalecer muito. E na próxima quinta, 8 horas da manhã, a gente se vê aqui, que quinta-feira de manhã a gente se fortalece espiritualmente. Quinta-feira de noite, 8 horas, a gente se fortalece emocionalmente. Então a gente está se fortalecendo integralmente aqui, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Quem quiser entrar na jornada de uma vez, passe uma mensagem agora para mim no direct, que eu vou passar o link para você. E se essa live abençoou você, faz um print da tela aí. Faz um print da tela, escreve uma frase que eu vou, me marca, que eu vou repostar, tá bom? Quem sabe tirar print aí, porque eu demorei para aprender. Tira um print da tela aí, tá? Sua voz acalma. Ô, Bárbara, que bom, meu amor. Fico feliz, viu? É muito bom saber que passei alguma coisa boa para você, tá? Cheiro, doutora. Beijo, Rosana. Pô, tira um print da tela, escreve uma frase aí, se essa live abençoou você, tá? Você é luz, dá para sentir. Obrigado, Cláudia. Muito bom ter você aqui, viu, Cláudia? Quero te ver aqui outras vezes, tá? Não desanima não, não fica triste não, a gente tá aqui para juntos a gente caminhar, tá? Vamos nos fortalecer. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Gratidão.